É como sonho. Essa música é linda. É como sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é meu coração. Linda essa canção, hein, Linda, padre? linda. Me ajuda bastante a rezar. O padre precisa rezar? Sem dúvida alguma. Claro, diariamente. Tem que rezar? Tem que rezar diariamente. É um alimento para a caminhada, né? Porque tem muita gente que acha que a reza é uma penitência, né? Ou não? Não necessariamente, é um alimento. Tem um gente alimento. Isso é uma boa maneira de ver a oração, a reza, né? Como um alimento. É porque assim, a oração é uma forma de conectar-se com Deus, né? Uma forma de conectar-se com Deus. E dentro da oração tem o clamor, né? O agradecimento, o louvor. Então são formas de rezar, forma de orar. Senhoras e senhores, vocês já perceberam, a gente está conversando com um padre hoje no nosso podcast. Com muita alegria. Eu fico muito feliz em, Padre James, em poder estar muito aqui. Muito obrigado por ter acreditado também nesse momento aqui para a gente bater um papo, usar a tecnologia internetica para levar fé. Sem dúvida alguma. Uma Hoje, mensagem de fé, aliás. Uma mensagem de fé. São os meios que eu digo diariamente que nos possibilitam essa conexão, essa proximidade com quem está longe. Padre, voltando, começando, mas voltando. Certo, né? claro. Qual foi o momento que você decidiu, eu vou ser padre? Eu ouço uma história que tem um chamado aí, existe essa parada aí? Na realidade, eu prefiro dizer que começa com um anseio, um desejo, um despertar. E aí você vai buscando afinidade com isso. Eu tenho muito medo das coisas que você descobre hoje e amanhã já está decidido. Mas já vem, você nasceu numa casa que os pais sim, te claro, influenciaram sim. muito? Meus pais são muito religiosos, né? Participam da igreja. Eu sou filho de um casal que até hoje mora no interior do Acre. Do Acre? Sou natural do Acre. E as primeiras vezes que eu fui à igreja foi com meu pai e minha mãe. E as primeiras orações que eu aprendi foi com minha mãe. Mas não era castigo, não? Não, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Porque tem uma ideia de que vai rezar, menino, para tirar o cão do couro. Não tem isso. Mas no meu eu caso, ouvi muito isso quando era criança. No meu caso, não foi, não. No meu caso, agora é claro que tinha dias, por exemplo, pela manhã, que a missa era dominical pela manhã, ainda é assim, e também tem à noite. E quando a minha mãe queria ir pela manhã, eu queria jogar bola, né? Aí eu ficava, não, mãe, vamos à noite. Mas não dava um peso na consciência, não? Quando ia pra bola e não ia pra missa? Mas nessa época, Márcio, você não tem ainda como que eu posso dizer assim, a consciência do que é pecado, do que não é, você está descobrindo. Eu era pequeno, de repente 10 anos, então você não tem essa dimensão que a gente tem hoje do que é pecado, do que é certo, do que é errado. Falando nisso, padre, o que é realmente pecado, hein? Olha, eu encaro como pecado aquilo que é um atentado contra Deus e contra o outro. Então foge completamente daquela lei, daquela regra que dizia isso é pecado, eu vou te condenar. Pois é, quando se fala de condenação... Porque tem na história, né? Exatamente. Quando fala de condenação, essa palavra condenação eu prefiro ouvir mais para a parte humana. Para a parte de Deus eu prefiro ouvir a palavra misericórdia. Afinal de contas, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, né? Então, eu prefiro essa palavra condenação, para mim ela é mais dos homens. Então o cara que fala que não acredita em Deus, ele pode estar pecando? Talvez inconscientemente, né? Agora sim, a palavra do Senhor disse que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então assim, é muito mais pecado eu dizer que não acredito em Deus, porque eu tenho contato com a palavra, do que um ateu que não tem contato com a palavra, que não acredita, que assume. É igual o cara que não pode falar mal de carne se ele é vegetariano. Exatamente. Se ele nunca provou. Se ele nunca provou. Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá, padre. O padre James está aqui hoje com a gente por uma curiosidade minha, que, aliás, uma curiosidade não. Eu vi no padre James, eu conheci lá em Coari, num evento que nós fizemos. Coari é uma cidade que fica no interior do Amazonas. Mas eu lhe conheço há muito tempo. Eu estudava na minha primeira faculdade quando cheguei em Manaus, 2007. Eu acho que pelo ano... Eu via na hora do roxo. Na hora... Cara, era uma febre toda tarde. Nessa época eu andava de ônibus. Eu vinha da Redenção até o centro. Fazia teologia nessa época? Não, nessa época eu fazia filosofia.
Mas fazia parte do... Já fazia parte do processo formativo, já, Aí, claro. Deve ter dito, esses meninos precisam se confessar. Né? Não, cara. É porque assim, eu sempre acreditei no bom humor. Eu sempre acreditei numa vida leve. Então, peraí, voltando aqui. Quando eu fiquei com aquilo, eu disse, nossa, a gente acabou virando amigo e tal. E eu fiquei com aquilo, como é que o padre consegue ainda trazer gente para a igreja? Aí eu eu passei a te seguir nas redes sociais e eu saquei que tu usa muito a linguagem jovem. Você é um cara jovem, você não, vamos dizer assim, não se veste como o padre que era, pelo menos a ideia que eu tinha de padre. Era um padre, aquele padre tradicional, com a batina, né? Você acha que isso hoje é uma maneira de manter a igreja viva, usando a internet, usando a linguagem mais jovem, ou sendo o padre, vamos dizer, mais humano, igual a todo mundo, com as roupas, com a maneira de falar? Eu acho que tudo colabora, Márcio. Acho que tudo colabora, desde que seja usado da melhor maneira possível e em prol de um objetivo. Por exemplo, as redes sociais, ela tem os seus benefícios inegáveis. Olha, eu, por exemplo, tenho Facebook, 2 Facebooks, agora estou tentando migrar só para a página, que já estão lotados os 2, tenho o Instagram. E com isso, pelo fato de ter passado por vários lugares, morei em Campina Grande, na Paraíba, sou do Acre. Você se formou aonde? Padre? Aqui. Em Manaus. Mas nesse processo eu morei aqui e morei em Campina Grande, na Paraíba. Eita. Também. Passei um ano lá, um ano muito bom. Então eu conheço muitas pessoas fora de Manaus, por exemplo. E a minha missa que eu celebro, transmitida pelo Facebook, a minha live toda sexta-feira. Pois é, tem uma live, aliás, quem quiser seguir o padre, é Padre James. Padre James Batista. E ele faz live, que dia, padre? Toda sexta, às 20h30. Então, assim, muitas pessoas de outras cidades assistem. E pelos comentários a gente percebe que é um bem que a gente está fazendo, né? Nossa, agora você volta na história dos padres, os primeiros que chegaram aqui, né? A dificuldade que era, primeiro, se aproximar dos primeiros habitantes da nossa região, que não vou entrar em detalhes, e hoje essa facilidade de você chegar através da internet. Aí vem a minha curiosidade, né? Ainda tem dificuldade de conseguir trazer pessoas para a igreja ou de mantê-las, né? Porque parece-me que a mesma dificuldade que eles tinham antigamente, hoje, só que de uma maneira mais atual, né? É porque assim, existe ainda isso? Existe, claro. Porque assim, Márcio, a cada dia que passa, nós temos a possibilidade de ter outras atrações do mundo, que de repente não podemos dizer que seria uma espécie de perdição. São atrações que podem nos tirar do foco da fé, da igreja, da caminhada. E com isso, a internet pode ajudar. A maneira como a gente fala, a maneira como a gente celebra. Eu acho que a vida ela tem que ser muito leve. Eu tenho uma maneira, escolhi para viver o meu ministério uma maneira muito leve, uma maneira feliz. E eu sempre digo que eu sou muito realizado naquilo que eu faço. A gente percebe na missa, quando você celebra, e que eu vi algumas, que eu vi você cantando também. E aliás, o padre tem um talento, uma voz muito boa cantando. E eu percebo, eu lembro que você cantou com uma garotinha. Sim, exato, é a Laurinha. Nossa, aquela menina canta muito bem. Ela participou do show comigo do Dia dos Pais aqui em Manaus. A música também ajuda a trazer gente, Fábio. Nossa, como ajuda. Eu tenho dito, Márcio, que muitas vezes a gente vai à igreja, ou vai ao culto, à igreja católica, ao culto do pastor, e nós somos tocados por uma canção. Às vezes você sai da igreja, não guardou nada do que o padre falou, não guardou nada do que o pastor falou. Mas não esquece da música. Mas não esquece de uma música. Porque a música ela tem um poder muito grande. Na filosofia, na história antiga, você sabe que a música era uma maneira de incentivar os guerreiros para irem para a guerra, para a batalha. Né? Então a música ela tem o poder de nos deixar serenos, tranquilos, poder de chorar também, né? Quem está apaixonado ouviu a música, ela vai chorar. Vai se complicar mais ainda, né? Mas a música no contexto religioso, ela nos aproxima muito de Deus. Eu acredito muito no poder da música. E padre, eu queria... minhas curiosidades são imensas.
Mas eu queria falar de alguns assuntos Certo, muito claro. importantes na linguagem para a juventude. Eu queria que você falasse de como a igreja hoje trabalha com jovens envolvidos com drogas. E você tem a experiência de ver muitos jovens no final ali, que eu digo, já viciados, né? Eu lido diariamente com entender esse processo, como começa, o meio e o fim. Queria que tu falasse sobre isso. Então, eu lido diariamente, Márcio, com dores, com sofrimentos, com velórios, com separações. E tu consegue dormir tranquilo, não fica pesado. Mas aí, Márcio, é que entra o estudo da filosofia, o estudo da teologia, da psicologia. Tem que estudar para entender uma parada dessa, pá. Tem que estudar, por exemplo, eu estudei 12 anos para ser padre. Nossa, sim, aí os moleques chegam lá, conta aí. E aí você tem que... É claro que algumas vezes eu fico pensando assim, por exemplo, sexta-feira passada, eu passei um dia daqueles assim... Acordo 6 da manhã, eu tenho missa e o resto do dia correndo, assim. Tem dia que eu almoço 1 da tarde, 2 da tarde. Quem me acompanha nas redes sociais... Vira um psicólogo. Tem dia que eu almoço 3 da tarde, almoço no carro, porque é de um hospital, vai para outro, é para um velório, vai para um canto, vai para outro. E naquele dia, Márcio... Olha, padre. Tá chegando coisa boa? Estamos aqui no Aroma Café, onde a gente grava o nosso podcast. Olha, tá chegando pão de queijo. Beleza. Um cafezinho que tá bonito. Olha aí. Eu quero mostrar aqui, ó. Olha que coisa boa. E um cafezinho, o padre gosta com café com leite. Café com leite. Obrigado, viu? Olha o Simon. Eu vou até colocar aqui pro lado aqui. Olha aí. Isso, pronto. Para ficar fácil Simon. aqui de pegar. Obrigado, viu? Deus abençoe. Aí. Olha o padre, dá-lhe logo. Deus abençoe, né? Tem um elemento que vai te lascar, né? Então, Márcio, naquele dia foi um dia super corrido. E eu estava indo jantar por volta de 21 a 21h30, porque o padre também come, né? Se alimenta. E eu estava com meu irmão, ia jantar com a Rutinha de Bindá. E eu chego uma mensagem para mim. A Rutinha, boa. Tem que convidar ela para cá, hein? Eu vou convidar. Isso. Virou mãe agora. Virou mãe e tal. Márcio, eu estava super cansado. Meu irmão estava comigo e às vezes ele se angustia, porque eu tento dar conta de tudo. Ele, não, cara, tu tem que tirar um tempo para ti. Pois é, padre. São muitas necessidades, tu não dá conta. Tem uma hora que a gente fica esgotado. Não, muito esgotado. E aí nesse dia? E nesse dia eu recebi uma mensagem: padre, o senhor precisa com urgência me ajudar, porque tem um catequizando nosso que ele está se cortando todinho, está se mutilando. Agora imagine, você com fome, cansado, 9h30 da noite, 21h30. E o cara estava se mutilando. O cara estava se mutilando e assim, a esperança era no padre. Agora imagine. O padre, a esperança é no padre. Quer dizer... O cinturão de mãe não faz mais efeito. Não faz efeito. E aí entra um detalhe, Márcio, que não necessariamente nesse contexto de mutilação, mas você tocou num ponto que são as drogas, a prostituição, a desvalorização da vida. E isso acontece nos dias de hoje, claro, dado a muitos fatores, mas um dos tais é a família. Então, o primeiro que nós podemos aqui entender é que eu acho que o primeiro passo para a droga vem da falta de família. Da falta de família, porque assim, a primeira escola que a gente participa é a família. A primeira igreja, que a gente chama de igreja doméstica, também deve ser a família. E é dentro da família, nesse contexto de criança, passando para pré-adolescência, adolescente, que você vai descobrindo os valores da vida. É nesse período. E padre, então, assim, a família, ela abre para a igreja entrar. Também. Quando ela leva o filho para... Quando leva o filho. Então, a importância daí... não vamos dizer aqui que tem que ser qual a igreja que não, tem que ser. Eu não prego para católicos, eu prego para cristãos. Eu falo isso dentro da igreja católica. Isso é legal, isso é legal. Eu não prego, porque Jesus não pregou religião. Ele não pregou igreja, ele pregou o reino. Isso é bacana. Isso é importante. Eu tenho amigos pastores que a gente senta quando tem tempo para tomar café e passa a tarde conversando. Eu fico imaginando uma reunião de padre, pastor. Já reuniu com um macumbeiro também junto alguma vez? Eu conversei já. Já? Mas agora... dá para rolar uma conversa, tipo assim, mentira, não é verdade, não é. Existe isso. Então, eu tenho amigos, o pastor Edson da Igreja Bíblica de Flores, que é amigo, mas amigo, de sentar, tomar café, de partilhar a vida. Ai, que susto, pensei que era de tomar uma, olha. Não, o pastor é meu amigo, é da gente sentar e tomar uma. Ele é um cara fantástico. Então a gente senta para debater assuntos não de igreja particular minha, mas do contexto social do Brasil, contexto religioso da igreja do Brasil em si. O problema é igual, padre. Sem dúvida alguma.
O cara que muda é o endereço, drogado, mas o cara é... que bate na mulher, É. o cara que quer deixar de ser viado, existe isso? Olha, Existe? a igreja tem que ter um cuidado. Peguei o padre numa pergunta. Tem, padre, esse Então, momento? eu acompanho muitas pessoas que sofrem muito com o problema sexual, Márcio. Tanto Porque- homens quanto mulheres. Aham. Dado a realidade da não aceitação da família. Porque assim, hoje é um mimimi geral, mas a gente sabe que, logicamente, que muita gente, quando brinca ali, quando fala, saiu do armário, quer dizer que aquele cara rompeu uma barreira psicológica, né? Sem dúvida alguma, Márcio. E hoje, na sociedade, eu acho que a classe que mais sofre, ao meu ver, são essas pessoas. Como o padre hoje se fica diante de uma Eu situação acolho. dessa? A primeira coisa é acolher. Então, E ali você não pode ver a opção sexual. Eu não posso ver a opção sexual. Eu tenho que ver diante de mim um ser humano que tem todas as necessidades, que é amado por Deus. e hoje é o pensamento da igreja esse, padre? Tem que ser, Márcio. A gente precisa acolher. Imagine se fosse Jesus. Porque ele foi acolher uma prostituta que estava sendo levada como um troféu para Em ser uma época que apedrejada. tacavam pedra. Era muito comum e era lei. Quer dizer, era lei fazer aquilo. Aquele povo estava respaldado pela lei. E Jesus, então, contrariou. Por quê? Porque ele não viu uma prostituta ali. Ele viu uma mulher que, por consequência da vida, por ironia do destino, estava naquela vida, mas que a partir daquele momento ele resgataria e transformaria numa pessoa nova. Trazendo por dias de hoje, é possível, não sei, são vários casos, mas pessoas que eram, de repente, prostitutas te procuram Sem dúvida alguma. para querer Isso, largar aquela vida e... às vezes para querer largar, às vezes já largaram e ainda tem um peso na consciência, ou na época não tinham a visão que tem hoje de igreja, de pecado não é pecado, às vezes entraram nessa vida por uma necessidade, por uma atração, enfim. E padre, olha, eu sei que há todo a igreja tem todo como é que posso dizer, um regulamento. Sim, eu o não sei. regulamento tá certo. Eu vou entrar numa pergunta, mas eu não sei se cabe a você responder, ou se Certo. pode responder. A questão do casamento de padres. Aham. Porque há uma possibilidade, ou não é, ou porque assim, o que eu li é que parece que vai haver uma liberação por conta do Papa, por Aham. conta de alguns irmãos que trabalham com índios. Não é isso? Esse Me explica se eu contexto- estiver errado. E eu queria que tu falasse, também não quiser falar sobre Certo. isso, não tem problema. Tá bom. Mas o que tu acha disso? O que Então, tu pensa? muitas pessoas me perguntam, mas eu imagino que com o passar do tempo vão deixar de me perguntar. Porque, assim, geralmente são mulheres que perguntam, padre, por que o padre não casa? É porque o padre parece ser aquele cara perfeito, né? Então, o povo tem essa... E o povo tem essa vida. Eu brinco Vou muito. pegar pão de eu, queijo. eu brinco muito É quando a muita pessoa... história agora. Essa pergunta vai demorar a resposta. Porque são muitas perguntas, de verdade. Eu me deparo com essa pergunta pelas Sim, padre, redes conta, sociais. e aí? E eu fico dizendo, minha filha, é o seguinte, imagine tantos homens solteiros que tem aí, não é? Não, o cara quer o padre. Ela quer o padre. E aí as pessoas, padre, por que o padre não casa? Eu digo, olha, se você for olhar para o contexto da missão, Márcio, por exemplo, eu saio o meu dia, eu começo a atender, hoje 7 da manhã eu estava atendendo, e a minha live termina 9h30 da noite, não, 10 horas por aí, ou seja, eu vou ter tempo para mim a partir de 11, a partir de 23 horas. E se tiver uma família, vai ter que ir em casa almoçar. Dá vai ter que parar satisfação, um tem que, às vezes, o filho passar mal. Imagine você como então, padre. então tu acha que é por isso, padre? Não necessariamente, mas veja bem, Ah. a palavra do Senhor diz Não que... vou virar padre, eu vou dizer pra minha mulher que não tem tempo, não vai dar pra voltar em casa. Não, mas veja bem, a palavra do Senhor diz que Ah. existe os eunucos é o não casado, Certo. que se fizeram por causa de uma necessidade. Ou seja, os mordomos das princesas, todos são eunucos, eles não casam. E tem aqueles que já nasceram eunucos. Tem alguns que a família não proibiu, mas por algum motivo não se casou. Ficou velho do lado da mamãe dentro de casa. E existe aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, disse Jesus, que no caso são os padres. Nossa. Então, para servir melhor... Tá aí a melhor explicação da minha vida. Para servir melhor, então a igreja achou por bem olhar para esse dinamismo, e é por isso que a gente estuda tanto tempo, Márcio. Porque para de repente se descobrir se não é isso que você quer, você então vai construir uma família, que é a célula mais importante da sociedade, a família. João Paulo II falou. Nossa. Padre, Bento
O Papa Francisco, aliás. Papa Francisco... Ele aproximou muito. Sem dúvida alguma. Muita gente da igreja. Sem dúvida alguma, porque o gesto do Papa Francisco é exatamente a tradução daquilo que ele fala. De andar num carrinho popular, de ficar Exatamente. dormindo. Parece que no Vaticano ele dorme num quarto igual. Exatamente. Ele come junto com os outros Com todo padres. mundo, E assim, Márcio, eu sempre peço a graça de Deus para que o que eu pregue na igreja, no púlpito, eu viva no dia a dia, quando estiver tomando um cafezinho com você, quando estiver na churrascaria. E não precisa ser padre, não. Não, exatamente. Muita gente que eu conheço aí, que se faz de bonito, de bacana, de bom pai, de bom marido, e bagunça com a mulher, embala, aí o outro que se posa de correto, de honesto, os políticos. Aí, o que acontece? O cara, às vezes, é o demônio ali vestido de cordeirinho, não é não? E aparenta ser exatamente o contrário, né? Então nem precisa ser padre pro cara também. Não, precisa não, Márcio. Eu acho que a regra da vida é ser, primeiramente, um bom cidadão. Olha que legal. Cadê as palmas para os padres? Agora eu quero responder e tocar no outro contexto do padre ordenado no contexto amazônico. Vamos lá. Nós estamos agora... Que é o que o Papa Francisco está falando para aproximar dos índios. Mas ele não falou com essas palavras que vai casar. Então, assim... então eu entendi errado. Eu disse, coitado do padre Fábio, vai todo mundo querer casar com o padre Fábio. Então... Na realidade, assim, nós moramos na Amazônia, e a Amazônia, no Brasil, é o contexto mais difícil da missão, pela geografia. Uhum. Então, o que se cogitou foi olhar para uma realidade no interior, onde se tem um pai de família que tem uma vida íntegra, que tem testemunho naquela comunidade, e então pensasse na possibilidade de ordená-lo... Que é o irmão do interior, não é? Exatamente. É o irmão, né? Presbítero para aquela realidade então particular. Ele não vai ser padre. Não, ele seria padre, mas para aquela realidade. Mas isso não está batido o martelo. Então, assim, uma possibilidade. Se cogitou essa possibilidade. Legal. Padre, vamos lá. Em época de internet, facilidade de sexo, de entrega de drogas, de prostituição, época de internet, eu lembro que a gente esperava um mês inteiro para chegar a Playboy. Hoje o cara, a qualquer hora, ele abre a internet, tem um monte de porcaria ali, de coisa boa também. Qual é a maior dificuldade hoje? Eu não sei se é dificuldade, os maiores obstáculos hoje, se é que existe, da igreja em relação a manter esse público, como os jovens, que a gente está gravando aqui o podcast aqui no Aroma, e tinha uns jovens aqui falando que frequentam a igreja. Uhum. Isso para mim é muito raro, me chamou a atenção, né? Então, qual é o maior obstáculo hoje da igreja? Como é que você vê a igreja para o futuro? Eu acho que o maior obstáculo, Márcio, é adentrar o seio familiar. Porque a catequese começa no seio familiar. Depois, continuar falando de Deus de uma maneira apaixonante. Uhum. Porque mesmo eu como padre, e certamente você, a gente fica num ambiente onde ele é agradável, onde ele se torna agradável. E a igreja, ela deve ser um ambiente agradável, Márcio. A missa tem que ser um ambiente agradável. Padre, olha, às vezes o cara vai para a igreja, ele pensa assim, é meio que uma peça teatral, eu já sei o começo, o meio e o fim. Certo. Muitos amigos foram para a igreja evangélica ou para outra igreja, falando que na igreja evangélica falava o que ele queria ouvir e não tinha um formato certo ali. Certo. Você acha que a igreja, não a igreja, a missa, desse modo, e eu vejo que tu já começa a mudar algumas coisas, não no sentido do formato, mas no sentido da linguagem. Uhum. Não acho que deveria também ser um ponto positivo para manter fiéis na igreja? Mas assim, o formato da missa? O formato da missa, ela tem que se manter, por quê? Porque a igreja, ela, no mundo todo, a missa que o Padre James celebra em Manaus no domingo é a missa que o Papa celebra. Agora tem. Dentro da celebração, nós temos dominical 2 leituras bíblicas, um salmo e o evangelho. Então são 4 textos bíblicos que cada um faz a sua hermenêutica, a sua pregação, a sua homilia, o seu sermão. E cada rito da missa, Márcio, ela se torna monótona quando a gente não entende. Quando você é catequizado, você percebe que cada sinal, cada gesto, cada símbolo, ele tem um significado tremendo, então importante. Isso não pode? Não pode. É o formato da missa, a liturgia já nos permite isso.
Agora, claro que você pode cantar mais, pode cantar menos. Mas a linguagem, eu já fui em missa que o padre era muito louco, ele falava umas coisas assim. Então. Aí o cara falou pra mim agora. Exatamente. Não tem Aí isso. é o diferencial. Mas essa não é a dificuldade hoje da igreja com essa atualização Pode ser que seja, de Márcio. formato da liberação, Sem de tanta dúvida coisa alguma. Porque sendo às vezes- fácil, o padre não tem que falar, ó, o seu filho precisa ter os canais ali bloqueados, senão ele vai entrar lá. Por exemplo, o meu filho, ele pergunta o que é droga, eu já falo logo. Porque senão ele vai escrever lá, e o YouTube, agora você fala no microfone. E já o que aparece. é maconha. O microfone aparece. vai e fala. É. O YouTube vai e fala, mostra. É, e aí o que falta é isso nos pais, Márcio. Porque aí, quando o filho entra na droga, na prostituição, no crime, aí quer culpar o governo, quer culpar o prefeito, quer culpar, sei lá, vai encontrando culpados. Mas não percebe que o maior responsável se tornou ele, porque não cuidou no passado, não conversou, não educou, não se aproximou do filho. Meu pai eterno, era muito assunto. Muito assim. Padre, eu precisaria de 1 hora, mas infelizmente a gente já está chegando no nosso final. E olha só, quem quiser encontrar o Padre James, hoje trabalha no Educandos. O Educandos, Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, às terças-feiras no Santuário de Aparecida. E as redes sociais, que E o Padre as- bomba, né? E as redes sociais a gente tá tem Facebook, tem Instagram, tudo Padre James Batista. a Tá gente com encontra. problema? Manda um direct pro Padre. Não, cara, isso é um... Não, pelo amor... Não, olha, nós não tocamos essa parte ainda. Não. Porque assim, olha... Mas fala. É isso que eu Já queria estamos com o falar. tempo É 2 estourado, mas minutos, dá pra não, falar. 2 minutos, porque assim, as redes sociais têm seu benefício fantástico. Porque o cara não tem coragem de falar eu te amo no olho, mas pela rede social ele fala fantasias sexuais, né? Não, e detalhe, todo santo dia eu recebo muitas mensagens de pessoas com depressão, a mãe com filho na droga, e manda Rola mensagem... cantada também, Padre? Olha, eu não encaro, eu não encaro isso como cantada, mas tem umas perguntas um tanto Pecadoras. Mas olha, o que eu quero dizer a respeito das redes sociais? É que as pessoas mandam perguntas como que o padre tivesse uma receita mágica. Padre, eu estou com minha esposa com depressão, o que o senhor me orienta a fazer? Imagine. Ele não conversa com ela, vem perguntar de... Padre, meu filho, eu descobri que meu filho está nas drogas, o que eu devo fazer? Padre, meu filho está se separando com a esposa dele, o que eu devo fazer? Tudo no direct. Tudo no direct, Márcio. E aí, se a gente demora a responder, ou se o padre não dá uma resposta... É de esculhamba. Não, padre, puxa vida, o senhor não me ajudou, eu precisei tanto do senhor. Só que tudo pelas redes sociais. Outro dia, uma moça que estava fora da cidade me mandou, padre, a minha mãe está com depressão, eu preciso muito que o senhor me ajude. E eu demorei. Ela disse, padre, eu esperava que o senhor me ajudasse. Eu disse, minha filha, eu geralmente atendo aqui na minha sala do meu escritório. Eu não costumo atender pelas redes sociais. Porque assim, são muitas pessoas e muitas necessidades, cara. Padre James, olha só, nós estamos gravando aqui no Aroma Café, que é maravilhoso, um ambiente bem legal. Gostou daqui, Padre? Muito, o ambiente aqui é agradabilíssimo, muito bom. Eu acho legal que pão de queijo, as melhores café. coisas da vida não são coisas. Comida pra mim. Padre, olha, muito obrigado por ter participado com a gente. O Ivanzinho mandando aí nas imagens. Exatamente, eu queria Segue aí o agradecer, Ivan, Márcio. Ivan da Câmara. E a tua rede social, Padre? Padre James Batista. Eita, no tá no- Story, no Instagram e no Facebook. Eu queria, Márcio, te agradecer e dizer que eu gosto muito do seu trabalho. Desde quando ouvi pela rádio pela primeira vez, rapaz, quem é esse cara? Márcio Braga. E hoje a gente está falando aqui de uma outra forma, um outro formato. E espero que nós, para você que ouve a gente no carro, para você que ouve a gente na academia, para você que está aprendendo a entender ainda o que é o podcast. O podcast, ele é a melhor forma. Hoje você pode parar e continuar depois. Vale lembrar que nós estamos no YouTube, lá no meu canal, Márcio Braga Humor, e lá tem um Lezeira Café, que a gente está gravando aqui no Aroma. Quero te agradecer, eu sou seu fã também pela forma como você fala com as pessoas. A igreja precisa de mais padres como você, que amam muito o que faz, o que vocês fazem, e a sociedade precisa muito da igreja. Eu fui criado, por incrível que pareça, tomando bênção do Padre. Então, bênção, Padre. Deus abençoe. Deus lhe abençoe rique e abundantemente, lhe conceda sempre a saúde de corpo, a paz espiritual, Márcio, para você levar a tantas pessoas essa alegria, Amém, essa Padre. maneira de viver, essa leveza, Obrigado. ainda que com todos os desafios da vida que a gente tem. Obrigado. Mas é importante estar bem consigo. Deus abençoe sua família, seus filhos, sua esposa, tá bom? Amém. Muito obrigado, senhoras e senhores. Esse é o Lezeira Café, comigo, Márcio Braga e o Padre James. Não Muito precisa obrigado. perguntar, te amo.
há um clima todo diferente.